Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu tô na madrugada. Conforme combinado no grupo, vamos refazer uma prova que nós fizemos lá no mês de novembro, no ano de 2019. A gente fez na época da turma dos sargentos. Naquela época, eu havia feito várias apostilas, separando direitinho o que era o Word, o que era Excel, o que era PowerPoint. E nas últimas aulas eu desenvolvi duas apostilas, cada uma com 30 questões, que nós trabalhamos na sala de aula. Essas 30 questões todas são do ano de 2019 e são VUNESP, tá bom? Todas. Então eu resolvi refazer por dois motivos. Uma que essas duas apostilas, no caso eu separei esta daqui para nós fazermos. Estas apostilas elas abrangem diversos conceitos que a VUNESP cobra em várias provas. E nós temos colegas que não estavam conosco no ano passado, por isso que eu coloquei inclusive o arquivo no nosso grupo, tá bom? Então, ó, nós vamos trabalhar hoje esta prova aqui. O que eu sugiro? Os que já têm impressa, todos que trabalharam, que estavam na nossa turma no mês de novembro, possuem esta prova. Salvo engano, o Jairo tem impressa, tá bom? Os que não têm impressas, que recebeu pelo grupo na data de hoje, o que eu sugiro? Vai fazendo anotações, pega o seu caderno, faça anotações aí conforme os meus comentários e depois ou você imprime em algum local, ou se você tiver alguma limitação, peça ao Jairo, que eu sei que ele tem várias apostilas. Eu só não sei se tem esta, tá bom? Mas eu sei que tem várias lá de informática que ele consegue te dar, tá bom? Então, nós vamos começar com essa prova aqui, questão 1. O que é clássico da VUNESP? Está se tornando clássico. Quando ela vem com PowerPoint, geralmente, e quando abrange a questão de transições e animações, geralmente, quando a questão fala de transição, vem ali citado a animação e vice-versa. Na apostila específica de PowerPoint, eu printei exatamente a diferença, todos os nomes de transições e de animações. O PowerPoint ele é responsável pela criação de slides. Então, trazendo para uma forma mais real, mais do dia a dia, pense naqueles desenhos que a gente recebe, GIF, né, que chama, que nós recebemos pelo WhatsApp. Pense naquela GIF. Quando tem alguma coisa pulando, alguma coisa dançando, alguma florzinha falando, algum coelhinho pulando, o que é isso? Isso é uma animação, ou seja, é o mesmo slide, é o mesmo item, só que nele há alguma coisa, alguma informação que me chama atenção. Isto é animação, tá bom? Só que existe um outro item no PowerPoint chamado transição. Transição, sabe quando quando nós vamos em casamentos, quando nós vamos em batizados, que aparecem aquelas fotos, né? Eles colocam no telão, num data show, geralmente, os pais, os noivos, colocam no data show uma espécie de retrospectiva das fotos dos noivos, das fotos das crianças. E existem alguns efeitos, como que essas fotos são alteradas. Os efeitos saindo como estrelinha. Aqui, por exemplo, a gente consegue, nessa questão 1, nós conseguimos ver transições, alguns nomes, ó. A primeira é uma transição de empurrão, ou seja, é quando uma imagem empurra a outra, ou seja, eu coloco a foto A primeira foto, aí eu quero que a foto B entre de uma forma, de modo que chame a atenção, que prenda a atenção do meu público, tá? Aí tem aqui, ó, forma revelar, dividir, tem uma imagem. Aí, para entrar uma outra imagem, ela se divide
e surge uma outra, ou seja, são efeitos, transições são efeitos de como um slide passa para o outro, tá bom? E o que a VUNESP adora fazer? Ela gosta muito de confundir animações com transições. Repito, para os que estavam comigo no ano passado, deem uma olhadinha, eu tive todo o cuidado de printar todas as transições, printar todas as animações, ou melhor, se você tem aí um computador na sua casa, tenta fazer essas animações, tenta fazer uma apresentação de fotos que você vai conseguir enxergar a diferença de transição e de animação. Portanto, ó, percebam na questão 1, ele está perguntando, ó, os ícones a seguir, como a gente sempre indica, tem figuras, não precisa ler o que está acima. E o que ele está perguntando? Os ícones exibidos são de transição, transições, ou seja, um slide sendo empurrado por outro, ou seja, primeiro slide eu tenho a foto A e eu quero que na minha apresentação uma foto empurre a outra. Eu uso a transição empurrão. Tem ali revelar, tem o dividir e tem vários outros, vários. Peguem a apostila ou se você tem o computador, deem uma olhadinha que isso é importante, cai bastante, tá bom? Faz o seguinte, tá vendo essa alternativa? Então a correta é a alternativa E, transições, mas façam o seguinte, vocês estão vendo a alternativa A, temas, ele tá lá na aba, na guia designer, tá bom? Puxem a setinha aí, escrevam o conceito, ó. Temas, está na guia designer, são temas pré-definidos que alteram a aparência geral do slide. Os slides que eu encaminhei para vocês outro dia de direito, percebam que existe um padrão. Geralmente eu gosto muito da cor verde, eu gosto. E vocês podem ver que os meus slides tendem a ter cores verdes e todos são iguais. Por quê? Porque eu utilizei um tema. E lá nos temas eu encontrei um com a cor que me agrada. Tá bom? Então, esses temas aí não poderia ser as figuras que eles estão perguntando. Álbum é álbum de fotos. O PowerPoint ele me dá a opção para criar um álbum de fotos. O próprio nome já o diz. Slide de título geralmente é o primeiro slide. Quando a gente vai iniciar a nossa apresentação, iniciar a confecção dos nossos slides, geralmente esse slide de título aqui é o primeiro, tá bom? Então, a questão 1, a alternativa correta é a E de escola. Questão 2, ela é uma questão de Excel. A famosa função se, que a gente já trabalhou diversas vezes em sala de aula e que eu canso de falar. Ela é padronizada. O que é o se? O se é uma condicional. E o que nos ajuda é o seguinte, para você não achar que no Excel é difícil, é só você pensar na condicional que o Francelino tanto nos ensina. É só você pensar na condicional lá da língua portuguesa. Se eu quero alguma coisa, então pegarei tal coisa. Tá? Isso a gente encontra tanto na lógica do Francelino, como a gente encontra na língua portuguesa, como na informática. Existe um padrão dessa função. Se, anotem aí, se igual, né? Toda função inicia-se com igual, sempre, regra, tá bom? Igual se, abre parênteses, valor lógico, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Fecha parênteses. Nunca vai mudar isso. Nunca, tá bom? O que é o valor lógico? O valor lógico é o que ele está me perguntando. O que eu sempre ponho na lousa, que é a forma mais fácil de nós enxergarmos, é o seguinte. Imagine que o meu valor lógico seja o seguinte. 3 maior que 4. 3 é maior que 4? Não, é falso.
Esse ponto e vírgula que eu acabei de cantar para vocês, ele é o separador dos meus argumentos. Então, o meu argumento 1 é o valor lógico, ponto e vírgula. O meu argumento 2 é o resultado, se for verdadeira, o teste do meu valor lógico, ponto e vírgula, que trabalha nessa função como separador. E o argumento 3 é o resultado, se for falso, o resultado do meu teste lógico. Então, a pergunta é, 3 é maior que 4? Não, 3 não é maior que 4. Logo, o que me interessa é o resultado da falsidade do argumento 3, tá bom? Eu tô despreocupada em, de repente, fazer um slide para vocês enxergarem isso, porque isso nós já vimos muito na sala de aula e veremos muito mais. Canso de fazer isso na lousa. E veremos muito mais. Da mesma forma que nós temos este material que basicamente abarcou quase todo o conteúdo da VUNESP, ali de 2019, afinal são 2 apostilas com 60 questões e mais 3 apostilas, onde cada uma delas tem mais 10 e eu não repito as questões. Eu vou fazer a mesma coisa com o ano de 2020. Quando nós voltarmos para a sala de aula, eu vou puxar as questões que a VUNESP aplicou este ano e nós vamos respondê-las todas, tá bom? Então, assim é padrão, conforme eu expliquei para vocês. Ótimo. Então, o que eu falei? Canso de falar? Temos uma imagem, não preciso me preocupar com o enunciado, né? Eu tenho que saber minimamente o que são colunas e o que são linhas. Eu tenho que saber para o quê? Quando ele me der o endereço, por exemplo, olha, célula A3, eu tenho que saber que é na coluna A, linha 3. Obrigatoriamente eu tenho que saber isso, tá bom? Então é o seguinte, leia aí comigo. Na coluna A, tem os projetos, os números dos projetos. Na coluna B, nós temos o valor previsto dos projetos. Vamos economizar esses zeros aí, facilitar nosso raciocínio. Vamos entender então que o B2 é R$ 1.000. Quem não encontrou as células B2, isto é, coluna B, linha 2, me chama que eu explico no privado para você, tá? A coluna C, você vai ali na C2, R$ 1.200, muito mais fácil falar 1.200.000, né, gente? Vamos. E a D é o resultado. Perceba o seguinte, o que foi feito aqui nessa planilha? Esse resultado aqui, esse estourou, esse dentro do previsto, isso aqui não é a pessoa que digitou. Se eu tivesse feito esta planilha, não seria eu que teria digitado. Eu teria colocado uma fórmula e falado, olha, se B2 for maior que C2, então a resposta é tal. Quando você vai lá nas alternativas, você perceba que, na verdade, ele nem está pedindo o resultado em si. Ele jogou na própria alternativa mais conceitos e ele queria efetivamente saber se nós sabemos conceitos. Por exemplo, vocês estão vendo aí que em todas as alternativas nós estamos enxergando o cifrão. O que é o cifrão? Isso nós trabalhamos ano passado só uma vez. Esse cifrão, ele exige que seja feito na prática. Para o bom entendimento, exige que seja feita na prática, tá? Mas o que eu posso adiantar para vocês? O nome dele é referência e ele indica o endereço de uma célula, tá bom? Isso daqui eu cheguei a fazer com vocês, eu coloquei na época o data show, expliquei exatamente e mais para frente, nas próximas oportunidades, eu farei novamente, porque isso aqui está aparecendo com um pouquinho mais de frequência. Para que serve efetivamente a referência? Para quando eu coloco o cifrão? O que efetivamente ele me ajuda? A congelar aquele endereço, tá bom? Então, eu estou usando como referência a célula A4. Ainda que eu mude o cursor
de coluna, ainda que eu mude de linha, eu quero que a minha referência continue sendo a A4, ainda que eu mude. Como é que eu vou congelar esta informação? Como é que eu vou falar para o Excel? Excel, ainda que eu vá para a linha de baixo, para a linha de cima, ainda que eu vá para a coluna da direita, para a coluna da esquerda, eu quero que a minha referência, o meu cálculo seja baseado, seja utilizado com os valores contidos na A4. Eu vou usar o cifrão. Eu vou usar a referência, que é o nome desse cifrãozinho aí. Pois bem, isso daqui, na verdade, só foi um conceito a mais, mas necessariamente nessa questão nem faz tanta diferença. É só questão conceitual mesmo. Eu acabei de falar para vocês que a função se, ela é padrão, ela não muda. Igual se, abre parênteses, valor lógico, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso, fecha parênteses. Ponto. Isso não vai mudar. Quando você vai na alternativa A, tem lá, se C2, vamos lá na célula C2. Quanto que tem na C2? R$ 1.200, beleza. Se C2 for menor que B2, presta atenção, a C2 tem R$ 1.200, 1.200.000. A B tem 1.000. C2, isto é, R$ 1.200, é menor que 1.000? Não. Então já não é esta que nos interessa, né? Porque não é verdade, olha lá. Beleza. Quando você vai na B de bola, olha lá. C2, R$ 1.200, é maior que B2. R$ 1.200 é maior que B2? Sim. Beleza, vou continuar. Ele está perguntando aqui, na verdade, o que vai ficar na D2, para que a D2 informe que estourou, tá? Ó, que eu não li o enunciado. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que pode estar inserida na D2. Na D2 está escrito estourou, conforme os valores exibidos na imagem. Então, eu preciso de uma fórmula que estoure, tá bom? O C2, ele é maior que o B2? Sim, então estourou. Logo, A9, quando você vai lá no A9 estourou. E A10 dentro do previsto, tá bom? Eu sei que na D2 tem estourou. Ó, quando ele coloca na alternativa B, C2 maior que B2, correto. A9. O que é a célula 9? A9 estourou. É estourou que está na D2? Sim. Então isso é verdadeiro? É. Quando você vai ali na A9, ele está no segundo argumento, isto é, ele está ocupando a posição do verdadeiro? Está. Logo, a resposta correta é a B de bola. Se você teve uma dificuldade aí de entender, é só você analisar os outros. Ó, vamos lá na C. C2, R$ 1.200 é igual a B2, R$ 1.000? Não, não é. Quando você vai na D de dado, C2 é maior que B2, correto? Quando a gente vai ponto e vírgula no segundo argumento, ou seja, ó, tá lá, C2 maior que B2, ponto e vírgula, a gente chega na A referência 10. O que é esse A10? Dá uma olhadinha lá, vai na coluna A, linha 10, dentro do previsto. Quando você vai lá na D2, está escrito dentro do previsto? Não, está escrito estourou. Então, ele inverteu. O que é falsidade, ele pôs no verdadeiro, o que é verdadeiro, ele pôs no falso, tá bom? E a C, B2 é R$ 1.000, é menor que C2, sim. B2 é menor que C2? Sim.
Logo, a mesma coisa, ó, coluna A, linha 10, dentro do previsto. Lá na D2 está escrito o quê? Estourou, tá? Portanto, gente, ó, voltamos na alternativa correta. Qual que é a alternativa correta? B de bola. Se C2 maior que B2, ó, C2, R$ 1.200, maior que B2, R$ 1.000, correto. Ponto e vírgula. Ou você pode falar até mesmo então, para você não fugir muito do que o Francelino nos ensina. Então, a coluna A, 9. Quando a gente vai na coluna A, linha 9, o que está escrito ali? Estourou. Ok. Quando eu vou lá na D2, o que está escrito? Estourou. É a minha alternativa correta, tá bom? Portanto, a 2 é a B de bola. Vou finalizar aqui para o vídeo não ficar tão grande, tá bom? Até logo.